Então, o Vanishing Point é uma ferramenta que é pouco lembrada na hora de trabalhar com perspectiva. Muitas vezes utiliza outros recursos, como até o próprio Transformer no Photoshop, quando na realidade nós temos uma ferramenta dedicada para isso. E ela nos dá um controle um pouco maior sobre a perspectiva e com certeza ela vai fazer com que a precisão também seja maior. Eu já deixei preparado, então, uma imagem que temos uma caixa que está sem textura, a gente pode colocar uma textura de forma que ela vá englobar, envelopar melhor essa caixa, né? E aqui temos as texturas, então, que seria essas flores aqui, essa flor com borboleta, e nós vamos escolher a que fica melhor, que vai ficar mais bacana na arte. Primeira coisa que a gente tem que ver é que nós temos que criar uma camada vazia, para que o Vanishing Point seja trabalhado em cima dela. Então nós vamos criar aqui uma camada vazia, clicando nesse íconezinho do mais, e vamos clicar onde diz Layer, vamos escrever ponto de fuga. Assim a gente fica um pouquinho mais organizado. Perfeito. Agora, o que eu preciso fazer? Definir qual é a perspectiva que existe nessa caixa. Então, com essa camada ponto de fuga selecionada, eu vou vir em filtros e vou procurar Vanishing Point ou ponto de fuga. E aqui eu tenho a caixa. Clicando nessa grade aqui, ela vai me dar a opção de clicar no canto inicialmente, ela vai dar o segundo ponto para a gente clicar, e aí nós temos um terceiro. Ele já automaticamente vai estar selecionando aqui essa seta, que é para a gente poder fazer o ajuste. E olha só que interessante, ele está vermelho, essa linha está vermelha. Por quê? Porque é o aviso que essa ferramenta está me dando de que a perspectiva não está correta. A partir do momento que eu ajustar ela, ela vai se tornar azul e vai criar as grades que a gente busca. Nesse caso, eu posso fazer ela até um pouco maior que a caixa, minimamente, apenas para encaixar, e aí eu já tenho esse retângulo na perspectiva. O mais interessante, o mais bacana nisso é que agora, se eu clicar novamente aqui na grade e clicar nesse ponto, por exemplo, eu posso puxar ele e ele vai criar uma continuidade desse ponto de fuga, em que eu posso clicar no ponto que eu quero e depois fazer o ajuste até ele ficar azulzinho. Veja, ele está vermelho por quê? Porque a parte de cima está ok, mas a parte de baixo não bate. Então eu vou ajustando essa parte de baixo até que ele fique azul e dê a perspectiva que eu busco. Vou voltar aqui para a gradezinha novamente, vou selecionar esse ponto e agora olha só que legal, eu vou puxar e ele vai abrir a perspectiva para a parte de cima. Ou seja, eu tenho três pontas, três áreas agora nessa imagem que eu consigo trabalhar com a imagem e que essa imagem vai se encaixar sozinha. Então agora eu vou dar um OK para que fique salvo no arquivo essa grade do ponto de fuga. Eu vou vir aqui, escolher uma dessas imagens. Inicialmente eu vamos pegar essa maior, vou selecionar, vou fazer um Command A ou Ctrl A. Dessa forma eu consigo selecionar toda a imagem e copiar ela para a transferência, para a área de transferência usando Ctrl C ou Command C. Agora eu venho aqui onde tem a caixa, na camada acima aqui eu vou colar ela e já mais ou menos vou ajustar o tamanho que eu preciso. Aqui ela ficou bem maior do que a imagem, então eu vou dar um Ctrl T e vou fazer esse redimensionamento. Vou mais ou menos ajustar para o tamanho da própria área de trabalho aqui. Perfeito. Não precisa ser 100%. Agora eu vou selecionar aqui Ctrl A, Ctrl C e vou ocultar. Vou na camada de ponto de fuga novamente, filtro, ponto de fuga, Vanishing Point. Eu posso simplesmente dar um Ctrl V e um Ctrl T novamente para fazer o redimensionamento. Eu vou fazer ele um pouquinho menor aqui e vou arrastar essa seleção para cima de uma dessas grades. E olha que legal, ele já vai fazendo o ajuste para mim. Conforme eu vou colocando na posição, olha só essa parte da dobra da perspectiva aqui, que legal, né? Então essa dobra aqui, ele já vai fazendo automaticamente para mim. Eu vou deixar dessa forma em que eu vou colocar uma flor nesse lado aqui e a outra para esse lado, e aqui em cima ele deu essa continuidade. Se eu subisse essa imagem, ele vai continuando para lá e para baixo. Então eu ainda posso fazer com esse Ctrl T, né? Posso tirar ele um pouquinho da área e fazer o ajuste mais preciso. Ó. Eu preciso pegar num canto aqui, segurar o Shift e agora eu vou esticar um pouco mais. Ó. Agora eu consegui fazer uma imagem que está bem mais legal, porque eu tenho a parte de cima vazia, tem essa área de trabalho se eu quiser colocar uma arte,
E aí eu tenho essa flor, que é o que mais interessante para a gente mostrar como é que funciona o ponto de fuga, é que ela está aqui, mas ao mesmo tempo ela, um pouquinho dela foi para o lado, e esse pouquinho para o lado ele já fez uma dobra. O Photoshop já criou essa dobra automática, eu não precisaria cortar a imagem, dobrar em perspectiva novamente e tal. Ele fez isso sozinho e já me ajudou bastante. E aí eu tenho a imagem, perfeito. Dou um Command D, Ctrl D, para poder tirar fora a seleção. Então, agora para ter certeza que essa arte vai encaixar direitinho aqui nessa parte de baixo da caixa, eu vou vir aqui com o botão direito e criar um Clipping Mask. Seria uma forma de criar um envelopamento. Ela vai estar aplicando essa arte somente na parte da caixa, no conteúdo da caixa. E eu vou colocar isso aqui em modo de multiplicação, porque aí assim, dessa forma, eu consigo pegar, inclusive, né, o desenho da caixa, o ajuste que tem aqui dela, todo já vai ficar bem certinho. Eu consigo ter a profundidade, o volume da caixa, né? Eu posso fazê-la um pouquinho mais transparente também, para ficar um pouco mais clarinha, mas nesse caso específico eu posso deixar ela assim, porque eu ainda vou brincar um pouquinho mais. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa camada aqui, vou colocar ela para baixo. Então agora eu vou vir aqui, pegar essa outra imagem que tem essa borboleta e vou trazer ela para dentro da caixa como eu havia feito antes. Pode ver que ela, a imagem está maior, então eu vou dar um Command T ou Ctrl T e vou tirar o zoom um pouquinho para mim enxergar melhor. Segurando o Shift, eu vou segurar aqui no canto e vou trazer ela para o tamanho que eu preciso aqui dentro dessa imagem aqui. Posso dar um Enter, um zoom para a gente encaixar. Selecionando a camada, eu vou dar um Ctrl A, Command A, e Command C ou Ctrl C. Já posso até tirar a seleção e ocultar ela novamente. Assim eu trouxe ela para a transparência e vou repetir o processo do que eu havia feito antes. Então eu vou criar mais uma camada vazia aqui. Filtro, Vanishing Point. Eu vou dar um Command V, ou Ctrl V aqui, e eu tenho já a imagem. Posso dar um Ctrl T, arrastar ela para a posição que eu quero, ajustar, mais ou menos onde eu quero que ela fique, igualzinho a outra. E eu posso dar um Enter agora e ela vai vir para cá. E agora eu posso colocar ela também no modo multiplicação. Nesse caso, pode ver que ela está fora, né, daquele envelopamento que eu havia criado. Então eu vou vir aqui de novo, com o botão direito, criar Clipping Mask. Pode ver que o excesso agora que tinha aqui fora desapareceu e ela encaixou perfeitamente aqui na caixa. E o legal agora é que eu posso, por exemplo, trabalhar com máscaras. Eu vou clicar no ponto de fuga de baixo, que é a camada que nós tínhamos ali, que é a primeira que a gente fez, que é só as flores, né? Vou criar uma máscara clicando aqui nesse ponto. Essa máscara ela vem já em branco. Branco, então ela está mostrando tudo o que tem abaixo. Se fosse preto, estaria ocultando tudo. Então, nesse caso, eu vou com o pincel agora, vou clicar aqui para botar as cores para preto, porque eu quero ocultar algumas partes da camada de baixo. Com o pincel aqui nesse tamanho já em 100%, vamos botar em 50%, vou conseguir aqui ocultar parte da imagem de baixo para integrar um pouquinho melhor com a arte para a gente não perder essa borboleta. Porque, olha só, a borboleta sem essa arte, ela tem aquele fundo um pouquinho mais apagadinho, mais simples, né? Mas nesse caso aqui, eu consigo trazer um pouco mais dessa imagem que está embaixo aqui. Parece que tem bem mais profundidade na imagem. Mas isso é só uma simulação para uma caixa, então não é uma coisa que a gente está fazendo aqui, uau, uma grande arte. Mas já exemplifica bastante como é que funciona o Vanishing Point. Agora, na sequência, por exemplo, como eu não tenho um logo, alguma coisa que eu pudesse estar aplicando nessa arte aí, então eu vou fazer uma coisa que é bem mais legal. Eu vou pegar agora com o T, selecionar o T, ele vai me abrir aqui as ferramentas de texto, eu vou clicar. Automaticamente que eu clico, o Photoshop ele já vai criar para mim um texto de exemplo. Já é o suficiente, nesse caso, para mim. Eu vou só trocar talvez a cor, dar dois cliques nessa imagem, nesse texto. Escolher uma cor que combina um pouco mais aqui, talvez esse roxinha bem chamativo aqui. Vou na camada onde que tem o texto, clicar com o botão direito e vou rasterizar ele. Command A ou Ctrl A, Ctrl C ou Command C. Agora eu já posso ocultar ela e vou vir aqui. Vamos criar uma nova camada vazia e vamos de novo lá em filtro, né? E vamos utilizar o Vanishing Point.
Então agora é só dar um Ctrl V, Command V, e trago esse texto que eu fiz para cá. Posso dar um Ctrl T para dimensionar, colocar ele no tamanho que eu quero. Segurando o Shift eu mantenho ele já na proporção. Uma vez que eu fiz isso, eu só dou um Enter e eu já estou com ele aqui. E agora, se eu quiser, eu posso fazer mais um ainda, eu criar mais uma camada vazia aqui. Filtro, Vanishing Point. Eu já deixo separado em camadas, justamente para que, se eu precisar modificar um dos textos ou mudar a posição, eu já consigo fazer isso de forma independente. Senão eu tenho que fazer ou tudo de novo ou fazer recorte na imagem, no texto, nessas camadas, aí não é legal. Nesse caso, eu só vou colar de novo, que eu já tinha pronto, e vou jogar para cá. Ó. Eu já consigo colocar aqui em cima, na tampa, uma arte com o nome. Tá? Vou deixar desse tamanho. E agora eu vou colar de novo, mais um, e vou jogar para cá. E pode ver que ele já coloca bem certinho, né? Então eu posso dar um Ctrl T e reduzir o tamanho para que fique mais discreto. Perfeito. E agora é só dar um OK. E eu tenho uma caixa com a perspectiva pronta. Então essa ferramenta ela é muito bacana. E é muito interessante porque a partir do momento que você pegou o jeito de fazer com ela e você quer fazer apenas uma simulação de uma arte, você consegue fazer rapidamente dessa forma. Você pode inventar na hora aqui, não precisa ir lá para usar um outro programa, criar toda uma arte para ver se vai funcionar numa caixa. Você faz essa simulação muito mais fácil. E aí, gostou da dica? Legal, né? Não esquece de deixar o teu like, inclusive deixa aí um comentário também, uma sugestão sobre alguma dica que você esteja querendo receber sobre alguma ferramenta, um recurso de alguma ferramenta de edição, Photoshop, Lightroom, Capture One, enfim, deixa a tua sugestão que eu vou trazer isso para você aqui.